Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a pedido do meu querido aluno Paulo José, estou gravando esse vídeo, né, para contar uma história pessoal, né, e também relacionar como uma história pessoal ela pode se conectar com alguma questão coletiva, né, que é um tema muito recorrente lá da imaginação sociológica, né, que foi cunhado lá por Charles White Mill, né? E aí eu vou relacionar como um fato que aconteceu na minha vida há 7 anos atrás já, né, que foi quando eu fui vítima de um roubo, né, e de uma situação também inusitada, né, se conecta com a questão das prisões irregulares, né, por falso reconhecimento ou por um reconhecimento equivocado, ou que também a gente pode associar a uma questão do racismo estrutural no Brasil, já que a maioria desses jovens identificados são pretos, né, ou pardos. Beleza? Vamos lá então, né? Então a gente estava lá no ano de 2015, estava na cidade de Vitória, eu estava dirigindo o veículo, né? O veículo que eu estava, veículo do trabalho, era um veículo sedã, e eu estava já cometendo uma irregularidade de trânsito, né? Eu estava falando no celular, chegando assim, estava chegando atrás ali da escola técnica, exatamente, atrás do IFES de Vitória, né? No bairro de Jucutuquara. E eu estava chegando, falando pelo celular e meio distraído, né? E estacionei o carro. E aí, saindo do carro, eu fui abordado por dois jovens. Sim, eram jovens, né? Não dá para dizer se eram menores ou maiores, acredito até que podem ser que sejam maiores de idade. E fui abordado por eles, estavam armados, né? Então já chegaram assim, né? Perdeu, perdeu, perdeu logo quando eu saí do carro. E aí passa o celular, passa o dinheiro, não sei o quê. E eu fui passando, passei a carteira, né? Eu sempre ando com quase nada na carteira praticamente, igual agora, né? Exatamente, ó, minha carteira tá aqui, ó, vocês vão ver que minha carteira tá sem nada, sem nenhum real aqui, só cartão e documentos. Enfim, só que na época eu tava com R$ 5 na carteira, né? E aí o jovem falou assim: cadê o dinheiro? Passa o dinheiro. Eu falei, cara, o dinheiro tá aí. Tinha realmente R$ 5 na carteira só. Mas aí eles levaram celular, levaram relógio, levaram óculos, é, e aí é, um relógio até que eu tinha acabado de comprar, cara, né? Eu lembro que foi por volta do mês assim de julho, agosto. Eu tinha meu aniversário é em junho, né? Eu falei, pô, vou comprar aqui um relógio maneiro, é, e parcelado, enfim. E aquela história, né? É triste você perder ali o que você tem ali no momento, né? Enfim, e aí aí depois disso eles chegaram e falaram, meu irmão, vai pro porta-mala do carro. Aí eu falei, caramba, agora deu ruim. Vou ter que ir pro porta-mala do carro, sei lá. Eu pensei, pô, tô sem dinheiro. Os caras vão me levar para algum lugar, ou tentar me levar para o banco para eu sacar dinheiro e tal. Naquela época não era tão popular ainda os aplicativos, né? Mas enfim, eu pensei, pô, vou sofrer um sequestro relâmpago, né? O que que esses caras vão fazer comigo? Vão me desovar em algum lugar? Aí eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, pega leva meu celular, já tinham pegado, né, na verdade, leva meu tênis, sei lá, leva minha calça, me deixa só de cueca aqui, porque, pô, né, ficar no porta-malas do carro, e era um carro sedã do trabalho, então eu não sabia muito sobre ele, assim, também, né. Enfim, e era 11 horas, esse é um detalhe importante, eram 11 horas da manhã, assim, tava um sol ensurdecedor em Vitória, tava muito quente, né? Eu tava, enfim. E aí me botaram no porta-malas, não teve jeito. O cara tava com arma e tal, não tava passando ninguém na hora. Isso tudo foi muito rápido, né? Eu já tô contando aqui há 4 minutos, mas isso foi coisa de, assim, talvez 1 ou 2 minutos que eles fizeram isso. E aí me botaram no porta-malas do carro, né? Tá, entrei no porta-mala, fecharam o porta-mala do carro. E aí depois disso
Eu fiquei alguns minutos, né, assim, esperando, né? Pô, cadê? Vão sair com o carro, não sei o que e tal, e o carro parado. Passa 1, 2, 3 minutos, carro parado. E até que eu falei, cara, esses caras foram embora. Isso parece ter sido bom, né? Gostei, assim, a princípio do que tinha acontecido. Só que aí tá, aí começa a saga para tentar sair do porta-mala. Eu comecei, ei, tem alguém aí e tal, não sei o que. Nada, cara, silêncio absoluto. Ou seja, os caras foram embora. Eles me botaram no porta-mala para eles terem fuga, né? Só que aí começa a saga para tentar sair do porta-mala, né, do carro. E assim, era 11 horas e tava um sol do caramba em Vitória, né? É, e aí eu tava de calça, jeans e tal, não sei o que, aquela coisa toda, e vai tentar sair. Aí não consegue. Eu não, sinceramente, eu nem sei se aquele porta-mala tinha, era um Polo sedã, assim, se ele tinha alguma possibilidade para sair. Mas foi uma saga, até que eu consegui, né, meter a mão assim pelo buraco para pegar aquela lâmpada, né, que tem do freio do carro, né, quando o carro freia, ele sinaliza, ele ficava assim em cima, na parte de baixo do vidro, né, do para-brisa. E aí eu fui, peguei, consegui meter a mão assim num buraquinho e fiquei batendo, até que eu cheguei a quebrar até essa lâmpada do carro. E aí fiquei batendo no vidro, até que consegui tocar o alarme do carro, né? E aí, nesse meio tempo que eu consegui fazer tocar o alarme do carro, algumas pessoas ouviram o barulho, porque eu estava gritando também, né? E aí nisso, eu lembro de uma voz de uma mulher assim me perguntar: "Ei, você é o ladrão e tal?" Quando eu falei, né? Eu falei: "Não, me botaram aqui no porta-mala, me assaltaram, me roubaram e tal, não sei o que, me botaram aqui, me tiraram daqui pelo amor de Deus e tal, parari pororô", aquela coisa toda. Até que no meio dessa confusão toda, né? Eu não sei ao certo até hoje quanto tempo se passou, porque a gente fica assim em transe, né? Pô, aquela questão de você ter a arma na sua cabeça ali, ser assaltado, colocado no porta-mala de um carro e tal. Até que nesse instante eu fui. Aparentemente a polícia chegou, chamaram a polícia, né? E aí no que chamam a polícia, vão abrir o porta-mala do carro, né? E aí o porta-mala, quando eles abrem o porta-mala, eles até apontam assim a arma, apontam a arma para cima de mim e tal, não sei o quê. Só que para eles até falaram assim, ah, não sei, né, se é o bandido, sei lá, se foi uma briga que aconteceu e tal, me prenderam lá. Aí tá, beleza. Aí nisso eu saio, aquela situação toda, né? Todo suado, meio chorando também, pô, porque é uma situação louca, você para pra pensar, pô, poderia ter desmaiado ali dentro, né? Sei lá, enfim, ter ficado horas, né? Até que eu acho que eu não fiquei muito tempo, posso ter ficado, sei lá, coisa de meia hora, assim, no máximo também. Não foi tanto tempo que eu fiquei, mas de certa forma causa toda uma tensão e aí você tem a questão do policial lá com a arma apontada para você e tal, uma coisa que não sai da minha cabeça também, enfim. Mas tá, fui resgatado, beleza. E aí nisso, né, os policiais vão conversar comigo para entender a situação e tal. E claro, né, eu passei a descrição já, né, assim, a descrição eu de fato não tem como lembrar, cara, de detalhes mesmo, né? Você passa o básico, né? E infelizmente o básico é você falar de que eram dois jovens negros que tinham me assaltado. E aí logo em seguida, né? Os caras vêm com, parece que, sei lá, viatura próximas ali e tal. É um bairro de Vitória que tem alguns morros ali próximos, né? E aí eles vêm com um celular e tal e com a foto, né, de dois jovens assim. Aí eu falei, cara, eu não lembro, assim. Eu falei, eles estão com as minhas coisas? Eles estão com... Você tem alguma prova ali, né, assim? Porque é uma situação muito... que você está muito fragilizado ali, né? E quando você é roubado, assaltado, você fica meio indignado, né, meio bolado, com a raiva, assim, né? A princípio, você olha, aí você fala, cara, mas eles não estão com nada. Eles não estão com nada na mochila, não estão com a carteira, eles deixaram
eles pegaram os R$ 5 e deixaram a carteira embaixo do carro. Mas eles levaram celular, óculos, relógio, enfim, não foi tão ruim assim. Mas de certa forma, aí eles não os meninos que eles me mostraram as fotos não estavam com nada. Mas é uma coisa que eu refletindo tempos depois, né, meses depois, e vendo outros fatos que acontecem no Brasil, do reconhecimento ilegal, né, um reconhecimento por fotografia, um reconhecimento também equivocado, né, e que ele acaba também sendo travestido aí de uma possibilidade de um racismo estrutural, que é aí que eu quero entrar na parte que eu falo que é didática, né, ou a parte mais de lição assim que eu trago sobre esse caso, né? Então, eu achei algumas reportagens interessantes aqui, né, para abordar esse temático. Esse aqui é do G1, não tem problema, vou recortar aqui um pouco dessa parte da propaganda, mas que já trazem, né? Já trazem aí algumas coisas que a gente já, de forma indiciária, né, vamos dizer assim, buscando esses indícios do que já acontece no Brasil em relação às desigualdades raciais e o racismo, né? Aí trazem lá vários fatos, né? Você bota no Google lá, prisão injusta por reconhecimento, cara, aparece vários casos, né? E aí tem até um que fala aqui, ó, prisão indevida após reconhecimento por foto. Adivinhe a cor, né? Então, as pessoas acabam sendo assaltadas, né? Aqui, ó, nesse que fala sobre estudo da Defensoria Pública, fala lá, a maioria dos detidos são homens negros, né? Então, 80% dos réus absolvidos por erros em reconhecimento fotográfico no Rio de Janeiro ficaram mais de um ano presos, né? Então, olha que doideira. Pessoas que são... Vamos supor que eu tivesse lá... até falo, né? São coisas que não, você desejar o mal, assim, né? Ou aquela sede de vingança aleatória, né? Então, aqui, essas pessoas, 80% dos réus absolvidos por erros ficaram mais de um ano, cara. Imagina uma pessoa ficar presa, né, mais de um ano aí, injustamente, né? Então, esse foi um levantamento aí da Defensoria Pública no Rio de Janeiro. Aí tem essa outra reportagem aqui do Maré, de notícias online. Eu acho que pode ser lá do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E aí traz justamente, ó, prisão indevida após reconhecimento por foto. Adivinha a cor. Casos como o de Gustavo Nobre, que ficou preso quase um ano. Deixa eu ver se está aparecendo legal para vocês, tá? Imagine ficar preso por 363 dias injustamente. Foi o que aconteceu com Ângelo Gustavo Nobre, produtor cultural carioca, mais conhecido como Gugu. Gustavo foi acusado de roubo e a única prova apresentada foi uma fotografia, mesmo sem nunca ter sido ouvido durante as investigações, sem antecedentes criminais e com testemunhas que confirmaram que no dia do crime ele mal conseguia andar por causa de uma cirurgia. O rapaz foi privado de liberdade durante quase um ano, né? Então, esse caso aí no Rio de Janeiro. Teve outro caso aqui que eu vi que foi mais recente, né? Que foi em São Paulo. Então, apenas por ter um corte de cabelo, né? Um corte tipo um corte de cabelo característico, né? Então essa notícia aqui, ó, famílias vão às ruas para denunciar prisões injustas de jovens na periferia. Então aqui, ó, Tauan e Luiz Henrique foram presos sob suspeita de roubar um carro na zona norte de São Paulo. Segundo amigos, não há provas. A polícia baseou-se apenas na cor da pele, da camiseta e do cabelo para prendê-los. Essa reportagem é interessante que eles são donos de lava-jatos, né? Esses dois meninos aqui. E aí, isso aconteceu lá em março, né? E aí, depois a justiça concedeu a liberdade. Nos próprios documentos lá do inquérito mostram, né? Olha lá, justiça concede liberdade a jovens negros presos em falso flagrante, né? Então aí mostrou que eles nos próprios da parte da polícia, nos próprios documentos, né, da polícia
estava falando lá que não sabia ao certo, né? Mas eles foram identificados pela cor da pele e pelo corte de cabelo, né? Eles ficaram aí 2 meses e meio presos, né? E aí o TJ de São Paulo concedeu liberdade, né? Então teve que ir aí na instância superior, né, para conseguir. Então é um caso, cara, que aflige. Eu até estava tentando achar, né, se tivessem dados aí mais ou menos, mas são muitas histórias, né? E tem aqui, ó, conheça a história de 3 brasileiros que foram presos, né, por reconhecimento ilegal, equivocado, enfim, né? O erro no reconhecimento do acusado e as prisões injustas, né? Então, são muitos dados aí, né? Acho que está faltando até alguém compilar, não sei se alguém já compilou, mais ou menos aí, talvez pegar os últimos 10 anos. Mas enfim, eu queria trazer, né, esse caso que aconteceu comigo de uma forma didática, né, para que servisse aí como uma análise sociológica também, né, para que a gente pudesse compreender esse fenômeno, né, que todos nós aí somos atingidos pela violência urbana no Brasil e como a gente se comporta também frente a isso, né, não dizer também passivamente ou ser leniente aqui em relação à violência, né, a essa questão que nos aflige, mas de certa forma a gente problematizar também, né? Entender, né, que não apenas é um papel de justiçamento, né, ou de você fazer justiça com as próprias mãos, ou de querer, tem que prender alguém, né, só para eu fui assaltado, logo tem que prender alguém assim de qualquer forma, né, ou essa pessoa tem que ser torturada ou violentada, né? Então é algo que imagina, né, é uma situação que pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer um não, né, na verdade. A gente mostra os dados aí que isso acontece, perdão meu equívoco, mas isso acontece com principalmente jovens pretos, né, negros ou pardos, e isso é algo que está presente também. E trazer esse dado, essa história minha de vida pessoal e essa conexão também com as questões que acontecem em Brasil afora, para a gente refletir, né, para a gente ter essa compreensão. Beleza? Mas é isso. Um abraço e Paulo José, obrigado pelo incentivo, cara. Quero que você já seja o primeiro a visualizar, dar like e comentar nesse vídeo. Valeu, moçada. Um abraço e até a próxima.